Os inscritos do canal deixaram aqui algumas perguntas e vou fazê-lo agora. A primeira pergunta é: tu te sentes bem tratado como um ser humano em Portugal? Tem outra pergunta aqui. A outra pergunta é do Paulo Martins. Diz o seguinte: pergunta a ele como ele está a ver o aumento exponencial de estrangeiros em Portugal e como isso tem impactado as rendas e aluguéis de casas. Aqui a pergunta do Eugênio. O Eugênio perguntou: conseguiu alcançar seus objetivos em Portugal? Temos aqui a pergunta do Ediwaco, meu tropa Ediwaco. Perguntou o seguinte: qual é o lado positivo dos portugueses? E também qual é o lado negativo dos portugueses? O que você achava normal em Angola, enquanto estavas em Angola, e quando foste a Portugal, notaste que aquilo não era normal, era anormal? Aqui temos a pergunta do Nildo, José Nildo. Pergunta a ele qual é a dificuldade que ele encontrou em Portugal para a sua adaptação, trabalho, moradia. E ele está a gostar de Portugal? Aqui temos a pergunta do Cota Duda. Como descreve a nova geração angolana e a sua intelectualidade acadêmica? Como é que é o custo de vida em Portugal? Família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlogs do Primata. Este amigo que fala para vocês é o Tavares Armando. Hoje estamos com o nosso grande irmão e amigo que vai se apresentar, mas quero aqui apenas adiantar, ou seja, salientar que ele é angolano e reside há 8 anos em Portugal. 8 anos em Portugal. Mano, apresenta-se, por favor. Olá, boa tarde, família. Eu sou Rosário Pedro. Eu sou um jovem angolano, resido praticamente em Portugal há 8 anos. E quando fui para lá, realmente não fui para mim viver lá. Foi para mim estar. Estava de férias na altura, né? Pedi férias no serviço. E acabei chegando e encantando com aquele país. Ouvia comentários de pessoas a dizer que realmente Portugal é um país que não tem nada, não tem absolutamente nada. Realmente não tem nenhum país que tem muita coisa em termos de recursos naturais, mas em termos de condições, de organização, de qualidade de vida, eu preferi ficar lá até o tempo de hoje. Em que ano saiu de Angola? Foi praticamente em 2015, me recordo como fosse hoje, dia 18 de outubro, em 2015. Praticamente nesse ano, dia 18 de outubro, fiz 8 anos a viver lá em Portugal. E é a primeira vez que eu regresso cá para o país. Rosário, quais foram as principais razões que levaram-te a emigrar? Primeiro, conforme eu tinha dito no princípio, foi a questão do... Tirei férias, eu disse, não, vou conhecer praticamente a Europa. Vou conhecer a Europa e o país que me encantou para mim lá na altura foi Portugal. Fui para Portugal porque é um país que fala a língua portuguesa, é um país que a sua língua oficial é a língua portuguesa, então fui para lá. E quando cheguei lá, realmente fiquei encantado pelas condições, a qualidade de vida, a organização em si, do país em si. Isso me cativou cada vez mais a ficar por lá até o dia de hoje. Quando estavas em Angola antes de emigrar, como é que era a sua vida? Eu até cá em Angola tive uma boa vida, né? Eu tive uma boa vida, tive um trabalho digno e para além do meu trabalho também fui árbitro durante certo tempo, um árbitro de gira-bola. Mas mesmo assim, quando cheguei lá, preferi abdicar-me do gira-bola e deixar o meu trabalho para viver lá, porque eu vi que as condições de vida lá eram muito melhores em relação ao meu país de origem. Eras árbitro do gira-bola. Por que abandonou a arbitragem para morar em Portugal? Primeiramente, eu velei pelas condições de vida, segurança, porque eu primo muito pela segurança, saúde e educação. Eu não velo muito pelos bens materiais. E eu vi que era um país que me oferecia isso, me oferecia a segurança, me oferecia a proteção, a educação, a saúde, o respeito. E é um país organizado. Tudo que eu via praticamente no meu país, eu não via lá em Portugal. Então, isso me motivou, me cativou, eu lá ficar até os dias de hoje. O que mais te impressiona ou te impressionou ao chegar em Portugal? O que mais me impactou foi a questão do transporte público. É uma coisa que não sei quando é que Angola vai conseguir se organizar em questão de transporte público. Lá tem o metro, tem o comboio, tem barcos, tem eletro, tem vários transportes públicos que até
salientando aqui, alguns nomes vão me sair pela cabeça. E tem outra coisa, o transporte público começa a trabalhar praticamente 5 horas, só termina 1 da manhã. E nada abdica-se de transporte público, não há porque tem feriados, não há porque é sábado, não há porque é domingo. O transporte público trabalha normalmente, com chuva, sem chuva, não param. Isso é que mais me cativou em Portugal, transporte público. Anda a qualquer momento, a qualquer hora, não há feriado, não há domingo, não há nada. Então, o que mais gostei lá em Portugal foi a questão do transporte público. Na fase que você migrou para Portugal, quais foram os documentos que você teve de tratar para poder emigrar? Realmente, quando eu fui para lá, já encontrei um irmão. E o primeiro documento para qualquer um que vai para lá, o primeiro documento a tratar praticamente é o NIF. O NIF é o quê? É o número da segurança fiscal, é o número das finanças. Esse número é o número que o Estado português vai se perceber que o senhor fulano reside cá no país. Quando tu vais para Portugal, tu não tiveres esse número, dificilmente o Estado vai saber que você vive naquele país. Independentemente de tu das entradas na imigração, porque quando tu entras para um país, ele é carimbado automaticamente o seu passaporte. Mas isso automaticamente não conta. Conta a partir do momento que tu consegues um NIF. Esse NIF é onde vem todos os teus dados, onde é que você está a viver, com quem você vive. Quer dizer, aí vem toda a tua base de dados. Nesse número da segurança, da segurança fiscal. Cá em Angola, quais foram os documentos que você tratou? Isso que nós queremos saber. Os documentos que trataste cá em Angola para poder migrar para Portugal. Ok, na altura, quando eu fui para lá, quem me mandou uma carta de chamada foi praticamente o meu irmão. Mandou-me uma carta de chamada. E nessa carta de chamada, ele como já vive lá faz tempo, mandou-me uma carta de chamada. E com essa carta de chamada fui para o consulado português. Assim consegui tirar o visto. Depois de tirar o visto, passou aí 3 ou 4 dias, deram-me um visto de 90 dias, que era um visto chama-se visto Schengen. Visto Schengen é visto para aquelas pessoas que são turistas, que vão por um determinado período e regressam novamente. Só que eu fui para lá, acabei gostando, me encantei pelo país, me encantei pela proteção, pelas condições do país e preferi não voltar mais. E de lá para cá, continuei a viver lá, vim a passar férias com vocês, passaram praticamente a quadra festiva, pela primeira vez em Angola com a família angolana. Né? Foi fácil para sair de Angola nesta fase que você preparou a tua viagem? Foi na altura, foi muito fácil, não estava assim tão difícil conforme está hoje. Né? E aconselho hoje, muitos jovens, se quiserem sair, na verdade, podem sair. Podem sair. O Portugal é um país que recomenda-se. Muitas pessoas que nunca foram para lá falam muito mal de Portugal, mas eu vou dizer de boca cheia, Portugal é o caminho, é a porta da Europa. Né? Quem quiser conhecer a Europa, pelo menos, tem que passar pelo Portugal. E Portugal oferece muitas condições, muitas condições. Muitos dizem que Portugal não tem nada, Portugal é um país também que não... Enfim, não quero aqui salientar coisas que não adianta realçar, mas é um país que recomenda-se. Aconselho, nessa altura, jovem que quiser ir para Portugal, vai, que há muitas oportunidades, Quando chegaste em Portugal, qual foi o teu primeiro emprego? Olha, quando cheguei em Portugal, mal eu cheguei eu já tinha emprego. Isso foi uma coisa muito caricata. Eu cheguei logo numa sexta-feira, no sábado fui tirar o meu NIF, o número da segurança fiscal, e segunda-feira já tinha praticamente 3 empresas disponíveis para eu trabalhar. Eu até tinha que escolher qual é a área em que eu podia trabalhar. Não sei se é o conhecimento de muitos, quando tu vais para um determinado país, não há muita oferta de trabalho. E Portugal é daqueles países, quando vai um imigrante para lá, já tem a oportunidade de trabalho. Eu fui praticamente na construção civil, e dentro da construção civil tinha três áreas que eu podia trabalhar, como pintor, como barrador e como carpinteiro. Mas eu, como nunca tinha trabalhado na área de carpintaria, e a carpintaria lá é muito evoluída, é uma área que trabalha praticamente com móveis, monta-se cozinha, monta-se escritório, monta portas, janelas. Então eu disse, não, eu vou preferir ir para a área da carpintaria, na qual que eu estou até hoje. Foi a área que me deu muita oportunidade, consegui aprender muita coisa. Hoje já consigo fazer montagens, graças a Deus. Tenho já muita experiência nessa área. Por quê? Porque quando eu entrei também não sabia nada, né? Entrei não sabia nada, mas na medida que o tempo foi passando, foram me dando oportunidade de trabalho, o meu patrão foi conhecendo a minha pessoa, eu fui me empenhando cada dia que passa, porque também tem uma coisa que não é fácil. Lá faz realmente muito frio e não é fácil você
debaixo do frio, tu acordares, teres aquela força de vontade e ir para o trabalho. Muitos que façam isso dão-se bem na vida. Aqueles que realmente não têm essa força de vontade acabam se dando mal. Depois, em vez de criar situações, ajudar os seus familiares, criam problema de querer depois, posteriormente, voltarem para Angola. Neste teu primeiro emprego de carpintaria, qual foi o teu primeiro salário? Olha, se bem me recordo, quando eu fui para Portugal, o salário mínimo estava no valor de 650 euros. Hoje, graças a Deus, o salário subiu a 850 euros. Isso estamos falando de um salário mínimo. É de uma pessoa que não sabe nada, de um ajudante que está a começar a ter o seu primeiro emprego. Agora imagina, alguém que está a começar o seu primeiro emprego, nos dias atuais, já receber no mínimo 850 euros. Isso é para aqueles que estão a começar. Para aqueles que não têm noção do trabalho, não sabem o que é que vão fazer. E para aquelas pessoas que realmente vão trabalhar de segunda a sexta, vai entrar das 8 às 5 da tarde. Agora, se tu estiveres a trabalhar aos sábados, estiver a trabalhar domingo, estiver a trabalhar aos feriados, é bem provável que o teu salário não será esse, será muito, muito melhor do que este. Qual foi os momentos mais difíceis que viveste em Portugal sendo angolano? Em Portugal tem um ditado, lá não existe irmão, lá não existe irmã, praticamente não existe parentismo, né? Nós aqui somos muito, o povo africano é muito ligado à família, e lá não existe isso, ou realmente tem lá um irmão, e tem lá irmãs, tem lá primos, tem lá tias, mas lá cada um por si, Deus para todos, é mesmo isto. Lá dificilmente vai ter um irmão que vai te dar uma ajuda, uma irmã que vai te dar uma ajuda. Você tem que fazer por ti, você tem que buscar por ti. Se você não fazer por ti, então fica muito, muito, muito complicado. E se tu tiveres dificuldade de alguma coisa, ninguém vai te emprestar mesmo absolutamente nada. Essas são as dificuldades que tu encontras em Portugal. E a solidão também. Eu, por exemplo, quando fui para lá, eu me senti muito só. Muito só por quê? Porque chega um momento que você sente, no princípio, sente-se tipo, ai, quero voltar, pretendo voltar. Mas se tu estiver convicto, sabendo quais são os teus objetivos lá, o que é que te levou lá, quais são os teus planos, os teus projetos, realmente essa força de vontade vai fazer com que você vai continuar a viver lá. Então, no princípio, a dificuldade que eu senti foi solidão. Me sentia muito só, porque lá não tem as pessoas... Olha, vou-vos contar uma coisa. É muito normal lá em Portugal, numa casa, num T2, T3, compartilharem 3 nacionalidades. Numa casa pode viver um angolano, um brasileiro, um português, um guinense, um cabo-verdiano. Tá vendo? É muito normal. Isso aqui em Angola, raramente isso acontece, né? Mas lá em Portugal é normal. Porque geralmente as pessoas quando vão para Portugal, para aqueles que querem começar a sua vida, vão começar sempre pelo um quarto. Eles alugam um quarto e os quartos geralmente variam entre 200 a 250 euros. Isso estamos a falar assim em periferias. Dentro da cidade capital de Lisboa, dentro da cidade de Lisboa, aí fica um pouco mais caro, por quê? Porque a concorrência é maior, então todo mundo quer viver dentro da cidade, então o preço também fica um pouquinho mais elevado. Já em Lisboa, tu podes alugar um quarto a 400 euros, a 350 euros, isso varia muito, mas se tu sais um bocadinho da cidade, tu consegues alugar pelo menos a 200, a 250 euros, e tu pagando esse valor, tu ganhando 850 euros por mês, e tu pagando 250 euros mês, pagas um passe. Lá temos um passe que chama-se o passe andante, né? Pagas um passe de 40 euros, esse passe dá-te direito a você andar todo o transporte público. Por isso que eu disse no princípio, a coisa que mais me encantou foi a questão do transporte público. Porque tu pagas durante o mês de 1 a 30, pagas um valor de 40 euros. 40 euros dá-te a direito a andar. Comboios, metro, barcos, nós chamamos carris, aqui chamamos autocarros, em autocarros. Esse passo durante o mês, sobes a hora que quiser, entras quantas vezes tu quiseres, esse passo te ajuda a locomover-se de um lado para o outro. Tá vendo? Então, essa parte foi a parte que eu mais gostei em Portugal. Agora, falando da dificuldade, é a questão mesmo da solidariedade. Tu sentes muito só. Mas se tu tiver sempre comunicação com o pessoal de cá, nós temos agora as redes sociais que tentam nos ajudar, né? Temos as redes sociais que tentam nos ajudar. Tiveres o YouTube, tu vai conseguir pesquisar sobre a vida de Angola. Aí você vai conseguir pelo menos minimizar esse lado, né? Porque a solidão é a coisa que mais te afeta quando estás em Portugal. Porque tu vai viver numa casa em que vive 3 nacionalidades e muitas vezes você não sabe qual é o comportamento, qual é a maneira dessa pessoa que vive contigo. Podes encontrar um brasileiro, podes encontrar um guinense, e para tu se encontrares com alguém que é angolano, isso pode acarretar um certo tempo. Então,
a solidão é que muitas das vezes prejudica os angolanos. Uns voltam mesmo por solidão, sentem-se muito só e voltam. Por que partilham a mesma residência, uma única residência? Por quê? Não há possibilidade de uma só pessoa arrendar uma casa sozinho? Bem, na verdade há possibilidade, mas é aquilo que eu lhe disse. Quando tu começas uma vida lá, quando tu chegas, estás a começar uma nova vida. Estás a começar uma nova fase da tua vida. E ao começares, vais encontrar dificuldades, vais encontrar barreiras. E essas barreiras muitas das vezes só conseguem ultrapassar com dinheiro. Com dinheiro, como eu disse, ninguém lá em Portugal consegue te ajudar. Ninguém. Nem primo, nem amigo, nem irmão, ninguém. Eu até vivo lá há 8 anos, não tenho amigo até os dias de hoje, não tenho amigo nenhum. Então o que você vai fazer? Tens que viver numa casa compartilhada, uma casa em que vais encontrar 2, 3 nacionalidades. Aí vocês conseguem se ajudar. Aí tu consegues conservar dinheiro, tu consegues fazer poupança, para que para posteriormente tu dar espaço e depois conseguir a tua própria casa. Não é fácil, é uma coisa que pode acarretar aí 5, 6 meses, talvez 1 ano, talvez 2 anos, mas depende muito de cada um. Há uns que têm seus projetos bem avançados, seus planos e suas ideias bem assentadas no solo, conseguem marcar passo muito mais rápido. Aqueles que realmente deixam a vida me levar, ou melhor, vão onde o vento vai, então esses podem levar mesmo 20, 30, 40 anos. Tem pessoas hoje que vivem em Portugal, nem tem um espaço mesmo, um espaço dele mesmo. Há pessoas que estão há 30, 40 anos, tem pessoas que não têm espaço, vivem sempre em casa de renda e talvez mesmo em casa, essas casas que eu estou a me referir, casas alugadas, coisas compartilhadas. Mas há pessoas que, tipo no meu caso, eu estou lá há 8 anos, eu estou lá há 8 anos, já estou pagando a minha própria casa. Estás a ver? Por quê? Porque eu cheguei, eu vi, eu disse não, realmente eu quero isto. Então mentalizei que eu queria isto. É essa força de vontade que me fez com que eu, os dias de hoje, estou a pagar uma casa própria ao banco. Estás a ver? Então requer força de vontade. É um país que dá-te muita oportunidade, mas você tem que ter força de vontade de acordar e trabalhar. O segredo de Portugal é isso. Se tu acordar todos os santos dias, tu acordares, tens a força de vontade, debaixo daquele frio, tanto no verão, no inverno, na primavera e outono, tu acordares, meu irmão, a tua vida vai longe. A desvantagem é que você está a viver com alguém que tem uma outra nacionalidade, um outro costume, um outro hábito. Tu estás a viver com alguém que é brasileiro, tu não sabes quais são os hábitos que o povo brasileiro tem. Estás a viver com alguém que é guinense, não sabe quais são os hábitos que o povo guinense tem. Mas tu vives com alguém que é angolano, que é da mesma nacionalidade que tua, já te facilita muito mais. Por quê? Porque a comunicação, a linguagem vai ser quase a mesma. Essa é a vantagem. Se tu vives com alguém numa casa compartilhada, é de preferência viver com alguém que é angolano, que tenha o mesmo costume que teu. Aí vai te simplificar as coisas. Se viver de alguém que tem uma outra nacionalidade, mais tarde ou mais cedo você vai acabar de ter sempre problemas. Vai acabar de ter sempre problemas, por quê? Porque ele tem uma cultura diferente da tua, uma outra realidade, ele pensa diferente de ti e é sempre assim. Geralmente quando tu vais para Portugal, é de preferência você procurar alguém que é mesmo angolano, que fala a mesma língua, que consegue te entender rapidamente. É a desvantagem de viver com alguém que não é da mesma nacionalidade que a tua. E para quem é jovem, pretende emigrar, pretende procurar oportunidade de trabalho em Portugal, na tua visão, quais são os empregos disponíveis? Hoje essa pessoa deve trabalhar em que área? Portugal oferece muito. Em questão de emprego, nessa altura, há muita procura. Parece mentira, mas é verdade. É daquelas situações que eu nunca vi aqui. Nunca vi que há em Angola. Em Angola, para tu trabalhares, tem que ser filho do fulano ou do cicrano. Tens que ter, pelo menos, alguém, um padrinho na cozinha para te meter a trabalhar. Portugal não. Portugal, desde que há vontade da tua parte, desde que você sabe, não, eu tenho vontade, eu quero trabalhar, tu trabalhas praticamente em várias áreas. Mas, sabendo que és imigrante, não vais trabalhar talvez na área que tu pretendes trabalhar ou pretendias trabalhar ou na área da tua formação. Porque quando você vai para lá, você automaticamente não tem documento, és um imigrante. Se és um contabilista, não consegues trabalhar na tua área da contabilidade. Se és um informático, não consegues trabalhar na área da informática. Então, eles dão oportunidade na área de construção civil. E dentro da construção civil tem vários ramos, né? Tem o ramo da eletricidade, tem o ramo do ar-condicionado, tem o ramo de ladrilho, tem o ramo de pedreiro.
E se não quiser trabalhar nessa área, que é uma área muito pesada para ti, então podes ir para a área de hotelaria e turismo, pode ser ajudante de cozinha, pode ser ajudante da copa, etc. Eu não domino muito bem nessa área da cozinha. E também, se não puderes trabalhar nessa área, pode ter outras áreas, área de proteção, né? Proteção e segurança. Né? Quer dizer, Portugal dá-te muitas oportunidades de trabalho. Com documento, sem documento, dá-te oportunidade de trabalho. Os inscritos do canal deixaram aqui algumas perguntas e vou fazê-lo agora. A primeira pergunta é: tu te sentes bem tratado como um ser humano em Portugal? Realmente que sim, porque a pessoa tem que se impor. Quando tu vai para um sítio, você não consegue se impor. Quando você vai para um sítio, você não consegue se impor. Você não consegue se dar o devido respeito. As pessoas não vão respeitar por ti, ou não vão ter respeito por ti. É isso que eu faço. Eu faço o meu trabalho, respeito as pessoas, lido bem com as pessoas, não tenho problema com ninguém, né? Não tenho problema com ninguém, então não tenho como ficar tipo destemido ou estar... Não, sempre lidei bem com as pessoas. E principalmente com os portugueses. Porque a maior parte diz, os portugueses são racistas, tratam mal as pessoas, falam mal. Isso depende muito. Quando você não consegue se impor, quando você não se respeita, é óbvio que situações do gênero vão acontecer. E essa questão de falar do racismo, já tocando nesse ponto, isso existe em toda parte do mundo. Eu já viajei para a Bélgica, a situação é a mesma. Fui para a Espanha, a situação é a mesma. Fui para a França, a situação é a mesma. Isso é quando você se impõe, quando você se dá o devido respeito. As pessoas nunca vão lhe tratar mal, nunca vão lhe chamar nomes. Mas agora quando você não consegue se manter, não consegue se dar o devido respeito, situações do gênero não vão voltar a acontecer, ou não acontecem. Tu te sentes melhor tratado em Angola ou em Portugal? Olha, vou lhe ser muito franco, eu me sinto bem tratado praticamente em Portugal. Há muito respeito, as pessoas respeitam-se muito. A educação é excelente, a educação é em cima da média, mano. Mas tem uma coisa caricata aqui, olha que o teu vizinho vive contigo durante 2, 3 anos, mas o vizinho não sabe de ti, não sabe praticamente da tua vida. Estás a ver? Essa é uma coisa que parece engraçado, mas é sério. O vizinho não quer saber de ti, o vizinho não quer saber da tua vida. Já aqui em Angola não, é totalmente diferente. Estás a ver? Mas aquele respeito. Se o vizinho sair, vai te saudar. Olá, bom dia, vizinho, bom dia. Mas não quer saber de ti, o vizinho não quer saber com quem estás, se estás a fazer o que é que você faz, onde é que tu trabalhas. O vizinho não quer saber disso para nada. É esse respeito, né? Por isso que eu preferia, em questão da educação, preferia a educação de lá do que de cá. Por que os angolanos fora de Angola não querem ter angolanos por perto? Bem, eu realmente não vivo mesmo com angolanos perto de mim, mesmo os meus primos, meus tios, a minha tia, o meu primo, o meu irmão e a minha irmã vivem distante, porque assim, raramente tu encontras angolanos a viverem assim, muito próximos, principalmente quando são famílias. A pergunta que o nosso inscrito deixou é a seguinte: por que os angolanos no exterior não querem ter angolanos por perto? Em outras palavras, por que os angolanos no exterior mantêm distância dos angolanos, não querem angolano por perto? Por quê? Não querem ter amizades com angolanos, preferem ter amizades com outros povos de outras nacionalidades? Eu estou praticamente excluído dessa informação. Na verdade, eu lido com todo mundo, dormo com todo mundo. Dormo com angolano, com guinense, cabo-verdiano. Eu não importo praticamente a nacionalidade. Diz que eu sei que essa pessoa é excelente e tem um caráter acima da média, eu lido com todos. Eu não tenho essa informação, desconheço praticamente disso, né? Mas, na verdade, quando eu estava a falar da questão dos angolanos, está um próximo do outro. É muito raro. Porque lá não é como fosse mesmo aqui, estás a ver? As pessoas têm a tendência de, se um está em Viana, outro está no Benfica, se outro está no Benfica, está no São Paulo. É mais ou menos isso. Tipo, um está na Pontinha, outro vive em Setúbal, outro não vive em Setúbal, outro vive em Leiria, outro vive em Évora, outro vive no Porto. Estão assim muito distantes. Mas quando há um convívio, eles se encontram. Quando há uma festa, quando alguém completou a idade, encontram-se. Eu já frequentei praticamente muitas festas de aniversário de angolanos. Tu pensas em voltar a morar em Angola? Nunca. Eu posso até falar isso. Fundamente, por quê? Nunca, porque vai ser muito difícil eu voltar a viver em Angola. Muito difícil mesmo, mas muito difícil. Porque se eu falar de vários aspectos negativos que tem aqui no meu país,
Vai ser, parece que eu estou sendo alguém contraditório, alguém revolucionário, mas não sou ativista, não sou revolucionário, sou uma pessoa séria, digna. Não voto por muitas coisas negativas, muitas coisas quer dizer, que não me ajudam, não me ajudariam em nada aqui no meu país. Quais são os medos que tens de Angola? Eu tenho medo de ser assaltado. Hoje eu não consigo andar com um iPhone, eu não consigo andar com fio de ouro. Eu tenho um fio de ouro, tenho um iPhone, não consigo andar, estou com medo. Estou com medo porque a própria minha família que veio ter comigo, veio me fazer uma visita, roubaram meu telefone em casa. Imagina em casa, eu estou sendo assaltado por familiares, na rua. Na rua, o que vai acontecer de mim? Eu estou com medo de andar nessa cidade de Luanda. Estou com medo. Eu cheguei há dias, estou com muito medo de andar nessa cidade de Luanda. Eu não sinto segurança. Tem um ambiente extremamente poluído. Esse nosso oxigênio que estamos a respirar está praticamente poluído. Respeito não há, educação não há, saúde já nem se fala mais. Então tem muita coisa, muita negatividade no meu país. Então eu voltar para Angola para viver, never. Não volto. Portugal é um lugar ideal para se viver? Bem, para quem vai para começar uma vida nova na Europa, é um lugar ideal para começar. Mas também não é aquele país excelente, aquele país top. Temos grandes países na Europa. Se eu não me sentir bem em Portugal, eu vou para a França. Se eu não estiver bem a França, eu vou para a Bélgica. Até porque eu tenho um documento, eu tenho nacionalidade portuguesa, então me dá o direito de eu viajar praticamente pela Europa toda. Portugal não é aquele país uau, mas é aquele país que dá abertura, abre as portas para tu começares uma nova vida, estás a ver? Dá-te essa oportunidade, dá-te essa capacidade, mas se porventura as coisas não correrem bem lá em Portugal, já estou lá há 8 anos, graças a Deus, até o momento estou bem, estou mesmo bem, não tenho motivo de queixa. E se porventura as coisas não correrem bem, eu posso ir para viver para a França, posso viver para a Bélgica, posso ir para a Holanda, posso ir para a Espanha, posso ir para a Itália. Todos esses países fazem parte da comunidade europeia, então não tenho como voltar para viver no meu país, não tem. Porque o meu país não tem condições, eu já não me sinto confortável estar aqui. Eu vim mesmo só porque é saudade, senti saudade da família, saudade desse povo maravilhoso, mas tem muita coisa que já não me prende a estar aqui, tá vendo? Tem muita coisa, talvez se for para voltar, é para vir voltar e abrir uma empresa e ensinar muita gente a trabalhar na minha área de formação. Esse aqui é o meu projeto, esse aqui é o meu pensamento. Daqui mais a 2 ou 3 anos abrir uma área, na área de montagem de móveis. Aí sim, mas não é para voltar para ficar, mas é voltar para abrir uma empresa, para dar oportunidade àquele jovem que realmente merece uma oportunidade de trabalho. Esse aqui é o meu projeto. Agora voltar para viver, já não. Durante este tempo que estás cá em Angola, como é que tens observado o custo de vida? Está muito difícil. Em 3 dias eu tinha gastado praticamente quase 1 milhão de quase em 3 dias. Em 3 dias, isso foi só em questão de alimentação. Em 3 dias, parece mentira, mas é verdade, eu tinha gastado quase 1 milhão de kwanza. Aqui a vida está muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas é muito complicado e muito difícil. Então não recomendaria talvez alguém vir viver nessas condições, porque a taxa está muito alta. E o povo sente muita dificuldade com isto. Então, não aconselhar ninguém a estar a viver agora aqui, né? Aqueles jovens que realmente têm a oportunidade de emigrarem, saírem, eu aconselharia a saírem quanto mais cedo possível. Como é que é o custo de vida em Portugal? Boa, muito bom, muito bom. Eu com 100 euros consigo comer o mês todo. 100 euros. E 100 euros em Portugal praticamente é um dinheiro como fosse eu posso sair para um jantar. Posso sair com um jantar com um amigo e acabar logo. Então, num país que eu vivo com 100 euros o mês todo, mas é comer mesmo bem, mano. Estou a falar de comer, não é comer, desculpa lá o termo, não é tomar um pequeno almoço, de comer pão com manteiga, um pão com chá. Não, é comer mesmo bem. Vou comer queijo, vou comer fiambre, tá vendo? Vou comer presunto, vou comer mesmo bem, vou tomar leite, tá vendo? Mas estou falando de uma refeição boa, uma refeição saudável, tá vendo? Não estou a falar de 100 mil kwanzas aqui, que não chega praticamente para uma refeição de uma semana. Estás a ver? Então o custo de vida aqui está muito caro. Está muito caro. Não recomenda-se. Como é o dia a dia
dos angolanos em Portugal? É trabalho só. Trabalho. Trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E se tu não trabalhares, então fica muito complicado você se manter. Se tu não trabalhares, fica muito difícil tu se manteres. É o único segredo do dia a dia, não só do angolano, do imigrante que vai para lá, para a Europa ou para Portugal. Só tem que acordar a trabalhar, mais nada. Esse é o dia a dia de cada angolano. Agora, no final de semana tem praticamente as feiras, né? Tem as feiras que eu ainda nunca vi aqui em Angola. É uma área em que pode ser praticamente nesse espaço, em que as pessoas vão lá, que é o ponto de encontro, né? As pessoas vão lá, uns para fazer compras, vende-se roupa, vende-se alguns utensílios de cozinha. E tem a área praticamente de lazer, a área em que as pessoas vão para comer um hambúrguer, comer uma bifana, comer uma tosta, comer um corato. É um ponto de reencontro praticamente das famílias todas, não só de angolanos, mas de todas as nacionalidades que lá vivem, que é chamado as feiras. São realizadas praticamente todos os finais de semana, aos sábados em algumas zonas e domingo em algumas zonas. Neste período de 8 anos em que estás em Portugal, alguma vez tiveste problema com a polícia e quase foste deportado? Graças a Deus, nem aqui em Angola nunca tive situações do gênero, nem em Portugal também. Sou uma pessoa muito bem comportada, até porque não bebo, não fumo, gosto de estar no meu cantinho. Eu sou uma pessoa de estar aqui e ali, fui sempre uma pessoa bem regrada. Minha vida é trabalho, casa, trabalho, excepto que eu vou para o supermercado fazer compras, né, para meter em casa. O problema com a polícia nunca tive. Agora, questão da deportação, dificilmente Portugal vai pegar alguém, deportar alguém. Elas até realmente aconselham a você procurar um emprego para você se manter. Eles nunca vão encontrar um imigrante que não tem documentação, ele mandar de volta. Ele não tem condições para isso. O Estado português não tem condições de pegar imigrantes, mandar voltar logo. Não tem. Fica muito mais fácil de pegar, né, te aconselharem. A polícia te aconselha, olha, procura um emprego, vai trabalhar para você se manter. Porque ele sabe que muitas vezes as pessoas que não trabalham vão depois procurar coisas ilícitas, se metem em avarias, vão se meter em questão de drogas e depois acabam ficando presos. E lá, em questão de lei, é muito rigoroso. A lei funciona mesmo lá. Quando tu cometes, ou pagas uma multa ou tens que ir preso. Não há hipótese. E não é porque é filho do fulano ou filho do fulano, vai cumprir. Se é para 10 anos, vai cumprir 10 anos. Não importa se alguém tem um patamar elevado na sociedade, se é alguém do governo, não importa. É para todo. A lei se faz sentir realmente lá. Lei se faz sentir lá em Portugal. Por que a maior parte dos angolanos, quando querem casar, vêm para Angola, arranjam uma menina cá em Angola, casam, depois sobem para Portugal? Por que não arranjam lá mulheres ou moças que estão solteiras, preferem vir para Angola casar e não namoram com as moças de Portugal? Por quê? Vou falar as meninas europeias. As meninas europeias realmente elas são dentro de uma casa, dentro de uma família. Quem chefia é o contrário daqui da realidade angolana. Quem chefia dentro de uma casa portuguesa é praticamente a menina é que manda dentro de uma casa portuguesa. A europeia praticamente, até não vou falar da portuguesa, vou falar da questão das meninas europeias. Tu vais para qualquer lado da Europa, dentro de uma casa, dentro de uma família, quem manda, quem determina as coisas é a mulher. Depois vem o cachorro. Só o homem é o terceiro a mandar dentro de casa, estás a ver? Então, muitas das vezes os homens angolanos não se sentem confortáveis com isso, então preferem vir buscar a mulher aqui, né? Casar com alguém aqui e levar para lá, porque não se sentem confortáveis com isso. Mas o europeu, como já nasceu com isso, é muito normal isso acontecer. Disseste que eles primeiro consideram os filhos, a esposa, depois o cachorro, em terceiro homem. É terceiro homem. Geralmente é assim, dentro de uma casa, quem tem o poder de decisão praticamente primeiro é a mulher, depois vem o cachorro. Depois do cachorro, só assim o homem vem como terceira opção. Então, o homem angolano que veja essas condições, não se sente confortável, o que ele faz? Ele vem para Angola, procura alguém ou vai conquistando alguém já por redes sociais, vai conquistando alguém por redes sociais, depois vem, faz o pedido ou casamento e leva para lá. Leva para lá, porque se namorar com a mulher europeia,
fica sempre o último a ser considerado. Ele sabe que vai passar por essas condições, né? Vai ser o último a determinar dentro de uma casa. E o angolano, eu conheço muito bem o nosso povo angolano, praticamente o homem angolano não gostaria que passasse nessas condições. Sentiria totalmente desconfortável com isso. Por isso é que muitos deles não aceitam manter com uma portuguesa. A menos que essa pessoa, que esse angolano já nasceu mesmo lá, né? Nasceu lá, já tem os princípios de lá, sabe, já convive já lidar com esse pessoal faz tempo. Então acaba ficando com essa europeia. Mas geralmente, a maior parte dos casos, eles fazem isso. Eles vêm para cá, pegam alguém e levam para lá. Mas esses 8 anos em Portugal, já chegou a namorar com uma portuguesa? Já chegou a casar-se com uma portuguesa? Não. Realmente já tive caso com 2 portuguesas, já tive caso e não me senti confortável. Não me senti confortável por causa mesmo dessa situação que eu acabei de explicar há pouco tempo, né? São ditadoras, elas batem no peito, elas querem impor-se e não consegui. Daí 2 vezes que eu tentei, não consegui lidar com essa situação. Então, preferi... Quando eu sei que uma coisa não vai dar certo, eu prefiro sair logo, para não depois, mais tarde, criar muitas situações. Então, preferi deixar. Qual é o teu conselho para os jovens que pretendem emigrar? Se na verdade estão com o pensamento de emigrar, imigram mesmo. O país não está bom. Há muitas dificuldades aqui. Eu estou praticamente aqui há 4 dias ou 5. Então me parece que já estou praticamente aqui há 1 mês ou 2 meses. As dificuldades aqui, cada dia que passa, aumentam. Só para dar um exemplo, só para tu tirar dinheiro no multibanco está muito complicado. Tem uma fila enorme. Eu nunca vi uma situação dessa na Europa. Não querer comparar, mas é uma situação que eu achei muito triste. Porque o ladrão também vai também aí no meio dessa multidão toda. Muitos pensam que talvez a pessoa está lá no multibanco tirar dinheiro. O multibanco é o multicaixa, aqui falam multicaixa, né? Nós falamos lá em Portugal, é multibanco. Você está lá no multibanco à espera, muitas vezes não é alguém que é sério, que está querendo tirar dinheiro no multibanco, mas é alguém que está à espera de uma oportunidade para fazer mal a alguém. Então, por que essa gente toda? Será que isso está acontecendo porque é o final do ano, é a coisa festiva? Eu não sei, né? Eu não tenho conhecimento disso. Até gostaria de saber com mais detalhes sobre isto. Mas eu achei uma situação muito triste. É uma fila enorme, uma luta para tirar dinheiro no multibanco e achei-me desconfortável com isso. Então eu aconselharia os jovens, quem quiser emigrar, emigra, vai para Portugal. Há muitas oportunidades. Há muita oportunidade. Até vou fazer questão de deixar o meu contato no canal. Vou deixar o meu contato no canal. Eu volto praticamente em janeiro. E quem ir para lá pode ligar para mim, eu vou conseguir arranjar emprego, vou conseguir mostrar os caminhos, mostrar como é que a vida lá é. Eu vou ter essa paciência, né? Aqueles angolanos que realmente querem ir para lá, eu vou deixar o meu contato no canal, é o mais 35 1962 72 5635. Este é o meu contato, Rosário Pedro, podem ligar a qualquer hora. Ele também tem o WhatsApp, se puderem, podem entrar via WhatsApp, podem deixar uma mensagem e eu vou estar em disposição para explicar tudo, mais alguma coisa. Aquilo que talvez que eu não vou dizer no canal, quem sabe pode fazer pergunta em off, eu posso também respondê-lo. O que você achava normal em Angola, enquanto estavas em Angola, e quando foste a Portugal, notaste que aquilo não era normal, era anormal? A chuva, mano. Portugal não chove? Chove. Isso é a coisa mais engraçada, mano. Portugal está a chover, não para nada. Nada para. Não para trabalho, não para praticamente absolutamente nada. As coisas trabalham normalmente, ninguém falta ao serviço porque está a chover, né? Ninguém falta ao serviço porque está a chover, porque cai uma grande chuva, ninguém vai para o trabalho, os transportes públicos vão parar, não existe, isso não existe em Portugal. Já aqui em Angola eu achava normal, choveu, as pessoas ficam em casa, ninguém sai, os táxis ficam difíceis, lá não. Com chuva, as pessoas trabalham normalmente. E está a chover, vou lhe ser franco, está a chover, você não vê a água parada em lugar nenhum. Você não vê nenhuma estrada, você não vê nenhuma autoestrada com um charco de água. Está a chover, automaticamente aquilo, a água está aí para o esgoto e não há desculpa para ninguém, mano. Não tem porque não, olha, está a chover, chefe, eu não vou poder chegar a tempo porque está a chover. Olha, está a chover, fecharam o transporte, está a chover, o medo está parado. Não existe isso. Isto é o que eu achava normal em Angola, em Portugal não é normal. São 3 canais
que fazem feliz o povo, até vou dizer assim, são 3 canais que o povo angolano vê lá na Europa. Na Europa, então, quando falo da Europa, já não falo de Portugal, falo da França, Bélgica, porque eu já viajei para esses países todos e é sempre mesmo os canais. Vlogs do Primata, o Fly Podcast e o Henrique Stress. Estes 3 canais são os canais que quem está na diáspora não vê esses canais, então ele não tem informação da Angola. Porque para ter informação da Angola, se não acompanhar Vlogs do Primata, Fly Squad e Henrique Stress, então essa pessoa está totalmente desatualizada com relação à situação da Angola. Esses são os 3 canais que o pessoal que vive na diáspora apreciam bastante esses canais. Muito obrigado por isso, meu irmão. Olha, você que está a acompanhar o vídeo, só por isso já merece o seu like, já merece também a tua subscrição se você é novo no canal. Vamos aqui a uma pergunta. Há uma pergunta do Cota Duda. Cota Duda. Aí, meu Cota Duda, a pergunta dele é a seguinte. Pergunta qual é a perspectiva dele no olhar sobre as novas políticas implementadas pelos países europeus das novas leis para os imigrantes, sobretudo em Portugal. Bem, eu não sou um homem de política. Não acompanho muita política, mas, se bem me recordo, antes desse ministro que vai sair agora, António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, ele tinha implementado uma lei sobre a questão da CPLP, né? Em que todos os países da língua oficial ou portuguesa tivessem a oportunidade de entrar para Portugal. Mas Portugal depende muito da União Europeia. Ou melhor, Portugal faz parte da União Europeia. Tudo que Portugal quiser fazer com relação à imigração tem que dar a conhecer na União Europeia. E Portugal não fez isso. Ou melhor, António Costa não fez isso. Houve um número excessivo de imigrantes que foram para lá, que vieram do Brasil, vieram da Guiné, vieram da São Tomé, vieram de Cabo Verde. E algum povo angolano também que foi para lá com relação a esse visto, chama-se visto CPLP. Muita gente entraram nessas condições. Hoje essas pessoas têm dificuldade de se manter em Portugal. Por quê? Porque para a Europa toda, eles entraram de forma ilegal. Porque tudo que Portugal tinha que fazer, tinha que dar a conhecer à comunidade da União Europeia. E Portugal não fez isso. É uma situação que está a ser discutível, né? Eu não acompanho muito bem a política, mas é uma situação que eu tentei acompanhar de par e passo, desculpa. É uma situação que aquelas pessoas que realmente entraram nesses moldes vão sentir muita dificuldade em terem futuramente documentação portuguesa. Qual é a tua perspectiva no seu olhar no que concerne o desenvolvimento da Angola? Requer muito trabalho, muita organização, falta de organização. O país está totalmente desorganizado. O país até é rico. O nosso país é rico, todo mundo sabe disso. Os europeus me perguntam, por que você está fazendo o quê? O que você está fazendo aqui? O teu país é rico em recursos minerais. O teu país tem diamante, tem petróleo, tem urânio, tem ferro. As praias maravilhosas, as vossas praias são quentes. Olha que as praias europeias são totalmente frias, muito frias. Pode chegar até o verão, mas não se compara com as nossas ilhas, com o nosso Mussul, são totalmente diferentes. Né? É uma coisa até que eu não estava a citar também, é totalmente diferente mesmo. Mas aqui eu vou falar, falta organização. Muita coisa tem que se melhorar. Mas olha, quando eu falo de muita coisa, é muita coisa mesmo. Tem que se melhorar. Falta de organização. Se houver organização, se houver pessoas que querem trabalhar sério, esse país pode crescer e tem muito para dar certo. Tem muita matéria-prima para dar certo. Só que, por falta de organização, é que estamos no mundo, estamos a ver essa realidade triste, né? Qual é o teu conselho aos imigrantes que pretendem regressar às suas origens? Eu não aconselharia a ninguém a voltar para Angola, não. Ninguém. Seja aquela pessoa que está vivendo na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha, nesse momento eu não aconselharia a ninguém a voltar para Angola. Porque as oportunidades de lá de trabalho, primeiro eu vou falar pelas oportunidades de trabalho, que o ser humano tem que trabalhar para se manter. Para sobreviver, o ser humano tem que trabalhar. E aqui não tem trabalho para ninguém. Eu cheguei e encontrei praticamente 20, no média 20 a 25 jovens que eu conheço desempregados. Não é normal um país que quer desenvolver e colocar 25 jovens desempregados, não é normal. Não há oportunidade de trabalho. Assim fica muito complicado para o desenvolvimento do país. Conforme tem se dito, a juventude é a força nutrida de um país. Se a juventude não tem oportunidade de emprego, não tem trabalho, como é que o país cresce? Como é que o país cresce? Se os jovens estão praticamente
desocupados. E quando há desocupação, uma mente desocupada, é a oficina do diabo, dizia a minha falecida avó, porque o jovem quando está desocupado, não tem nada para fazer, não tem nenhum emprego, não tem nenhuma ocupação, não tem formação, não tem escolaridade, não tem nada. E fica mais fácil mais tarde roubar. Por isso é que há muitos ladrões, por isso é que me assaltaram aquilo, me receberam aquilo. E isto em Portugal não existe. Por quê? Porque você mal chegou, já tens oportunidade de trabalho. Isso é um facto. Não está aqui a embelezar ou tentar pelo menos enfatizar as coisas, é um facto. Tu chegas em Portugal de hoje, 2 ou 3 dias, se tiveres contato com alguém, já tens um emprego. Mas aqui não. Aqui não, é muito raro. E os que têm emprego, não são empregos também que ganham um grande valor. Eu fiquei triste ao ouvir que alguém, né, da corporação da polícia ganha 150 mil. Com uma cesta básica dessa, que dizem que o arroz está a 22 mil kwanzas, alguém a tirar 120 e tal pouco, 120 mil e pouco. O que é que vai ter essa família durante o mês? Só estamos a falar do arroz. A cesta básica vem outras complementares. É complicado viver agora nesse momento em Angola, então não aconselharia ninguém que está na diáspora voltar para Angola, não aconselharia ninguém. Eu até aconselharia os jovens a saírem o mais rapidamente possível. Saiam, se tiverem essa oportunidade de sair, é melhor saírem quanto mais cedo, porque as coisas vão piorar. Não é normal 100 euros está a custar aqui 150 mil kwanzas. 100 euros custa 150 mil kwanzas. Então como é que eu vou aconselhar alguém que já ganha euros fora, viver num país em que o salário mínimo está aí no volta de 100 e tal mil kwanzas? É incompreensível, eu não entendo, sério, não entendo. Temos aqui a pergunta do Ediwaco, meu tropa Ediwaco, do canal Waco TV. Perguntou o seguinte: qual é o lado positivo dos portugueses? E também qual é o lado negativo dos portugueses? Esta pergunta do Ediwaco. O lado positivo do português, vou falar por mim, não vou falar pelos outros, mas vou falar por mim. Eles não querem saber da tua vida, mano. Eles não querem saber de ti. Eles não querem saber quem tu és, onde é que tu vives, o que é que tu tens. Eles não querem saber de ti por nada. Qual é o lado negativo? A negatividade do povo português é... Deixa eu escolher uma boa negatividade do povo português. São orgulhosos. É um povo muito orgulhoso. É um povo que ele não quer fazer aquilo, ou não quer fazer aquele determinado trabalho, mas ele quer o... Eu acho que deixa eu só responder bem essa questão. É alguém orgulhoso. Primeiro, é orgulhoso. Ele não quer fazer aquele trabalho, né? Por exemplo, vou falar da construção civil, só para vocês terem noção. Ele não quer trabalhar na construção civil. Eu não quero trabalhar na construção civil. Mas a construção civil é uma das áreas lá em Portugal que se ganha bem, tira-se um bom valor. E quando chega ao final do mês, tu vais tirar um bom valor, és imigrante. Ele fala mal de ti por causa disto. É basicamente nisso, né? É alguém orgulhoso. Não quer fazer esse trabalho, mas se alguém fazer esse trabalho, já se sente enciumado por facto de fulano ter aquele valor que ele podia também ter. Mas ele não quer fazer aquele trabalho. Aqui temos a pergunta do Nildo, José Nildo. Pergunta a ele qual é a dificuldade que ele encontrou em Portugal para a sua adaptação, trabalho, moradia. E ele está a gostar de Portugal? Quando eu cheguei lá, graças a Deus, o meu irmão foi que me recebeu lá em Portugal. E quando me recebeu, eu estava a viver praticamente num quarto, mas num quarto sozinho mesmo. Ou melhor, eu estava a viver com a dona da casa, né? Estava a viver com uma cabo-verdiana e estava a viver num quarto. Na altura até eu pagava 100 euros no quarto. Eu pagava 100 euros no quarto. A maior dificuldade que eu senti foi a questão do frio. Foi na questão do frio, até porque na altura quando eu cheguei não existia o Covid. E porque se existisse o Covid já podíamos ter dito que eu já tinha pegado o Covid. Quando cheguei, saí praticamente num período aqui quente e encontrei lá frio. Porque é sempre o contraste. Se lá está quente, aqui está frio. Se aqui está frio, lá está quente. É sempre assim, é vice-versa. E se lá está a chover, aqui não está a chover. Então saí daqui na altura, estava quente, foi no mês de outubro, estava muito quente realmente. E chego lá numa época em que lá estava a começar o frio. E eu não estava habituado ao frio. Não estava habituado ao frio, então, passando 2 ou 3 dias, apanhei uma gripe, mas uma gripe de verdade. E a maior parte dos angolanos, quando vão para lá, quando vão nesse período, apanham mesmo gripe.
Porque estás a sair, é um choque térmico. Estás a sair do quente e encontras automaticamente um frio. Então, isso faz-te mal. Há uns que têm um bom organismo, passa-se normalmente, mas a maior parte dos casos apanham gripe. Isso foi a maior dificuldade que eu passei em Portugal. Apanhei a gripe, fiquei praticamente 3 dias, fui para o hospital. Eles recomendam sempre um comprimido para tu tomares e depois de 4 ou 5 dias passa essa gripe. Essa foi a maior dificuldade, senão o trabalho já tinha encontrado o trabalho. Até porque tinha 3 trabalhos já que estavam à espera de mim. Quando cheguei já tinha 3 trabalhos à espera de mim. Então, quando eu trabalho no senti dificuldade em me ambientar praticamente com o clima de lá. Essa foi a maior dificuldade que eu senti lá. Aqui a pergunta do Eugênio. O Eugênio perguntou, conseguiu alcançar seus objetivos em Portugal? Graças a Deus consegui. E eu estou bem, graças a Deus. Consegui alcançar meus objetivos, consegui fazer praticamente uma casa, um primeiro andar em Viana, em Piaget. Construí uma casa no Casquel, uma casa digna, uma casa familiar. Praticamente eu tenho 3 casas aqui com dinheiro de Portugal. Por isso é que eu disse, cada um tem seus projetos, cada um tem seus planos. Quando você vai com uma convicção, sabendo que não, eu vou fazer isto. Tu consegues guardar dinheiro em Portugal. Dizem que Portugal é um dos países que paga muito mal na Europa, nem bem assim. Há países na Europa que pagam muito, muito abaixo de Portugal. Há países na Europa que pagam muito, muito abaixo de Portugal. Em Portugal tu consegues fazer poupança. Se tu poupares o dinheiro em Portugal, consegues investir aqui. E foi o que eu fiz durante esse tempo que eu fiquei lá. Fiz um primeiro andar em Viana, no Piaget. Fiz uma casa no Casquel. E reconstruí a minha casa dentro do quintal da minha mãe, mais um T2 dentro do quintal da minha mãe. Esse projeto todo foi com dinheiro feito na Europa. Porque eu sou uma pessoa que não me mete em avarias, eu não bebo, eu não fumo, eu não me meto em avarias. Então, sabia o que eu estava a fazer, sabia o que eu queria, então consegui alcançar meus objetivos. Aqui temos a pergunta do Cota Duda. Como descreve a nova geração angolana e a sua intelectualidade acadêmica? Bem, a nova geração angolana cá ou lá em Portugal? Cá, em Angola. Falando praticamente da geração hoje, tá fica meio complicado para mim, porque não estou muito ligado nessa área da educação com relação à juventude angolana, né? Mas este pequeno tempo que ficaste cá, qual é o reparo que tens feito? Os jovens angolanos são intelectuais? Esta geração de angolanos são intelectuais ou nem por isso? Não, nesse período que eu estou cá, aquilo que eu consegui notar é que muita gente, mesmo com a dificuldade que o país enfrenta, alguns estudaram, alguns tentaram, alguns deram o seu máximo, deram o seu melhor, se formaram, mas estão desempregados. Mesmo formado, mas desempregado. É muito difícil ser na Europa alguém formado, né? Alguém formado desempregado. Então, senti-me triste com essa situação, a lidar com essa situação. Jovens que formaram-se, gastaram, investiram muito e hoje estão desempregados. Ou melhor, até muitas vezes eles não trabalham na sua área de jurisdição. Tem outra pergunta aqui. A outra pergunta é do Paulo Martins. Diz o seguinte, pergunta a ele como ele está a ver o aumento exponencial de estrangeiros em Portugal e como isso tem impactado as rendas e alugueres de casas. Na medida que mais o povo português recebe imigrantes, a tendência sempre é aumentar a renda de casa. Isso é normal, é muito normal. No outro hora, conforme eu tinha dito, eu pagava o meu quarto a 100 euros. Hoje, se tu vais para o centro da cidade, já não encontras numa casa um quarto a 100 euros. Por quê? Porque cada dia que passa, Portugal recebe imigrantes. Cada dia que passa, Portugal recebe imigrantes. E quando a procura é enorme, a oferta também fica maior. É óbvio que com a enchente toda, ninguém quer viver na rua, né? Todo mundo quer se manter, quer ficar nos espaços. Então, aí, os donos de casa, como é uma área que ninguém consegue controlar, vão cada um dar o seu preço. Isso é muito normal, é muito normal. Isso acontece na França, acontece na Holanda, acontece na Bélgica, na Itália, na Espanha. Quando a procura é maior, mas o dono da casa, ela vai subir o preço. Se a procura for maior, todo mundo quer o meu produto, é óbvio que eu vou dar aquele que realmente merece. Isso é muito normal. Mas isso não vai impossibilitar as pessoas, não vão migrar porque lá a renda é muito cara. Mas é aquilo que eu disse, se tu quiser viver na cidade, mas podes viver na periferia. Eu, por exemplo, não vivo no centro de Lisboa, eu vivo na Pontinha, e a Pontinha faz parte de Lisboa.
é como se fosse assim, mais ou menos, só para você ter noção o que é uma pontinha. Pontinha tipo que eu viver no Prenda. Prenda na cidade, mas está próximo da cidade. Eu, para mim, do Prenda para Mutamba, posso ir a pé, posso pegar um táxi. É como eu estou também lá. Então, aqueles que vivem no centro de Lisboa, a renda é muito mais cara. Estás a ver? Quem vive na Mutamba hoje, paga um baluarte que você não tem noção. É basicamente isso. Então, pode ir para as periferias, porque os transportes públicos funcionam. Os transportes públicos começam a funcionar das 5 até 1 da manhã. Então não tem como. Se você vive em Viana, vive em Catete, não tem como não sair da cidade, de lá, de Catete para a cidade. Porque o transporte público... E você escolhe qual é o transporte que você vai usar. Se vai pegar o metro, se vai pegar o comboio, ou vai pegar o carris. Nós chamamos carris, você chama aqui autocarro. Vai pegar carris. Então os transportes funcionam. É a coisa que mais me encantou em Portugal, foi isso. Os transportes públicos. Funcionam mesmo, mas funcionam. Um metro tu esperas em 3 minutos. Um metro tu esperas em 3 minutos. Se for hora de ponta, então, é muito mais rápido. Hora de ponta pode vir em 2 minutos. Hora de ponta é aquela hora que o pessoal está aí para o trabalho ou está a regressar para casa. Nós chamamos hora de ponta. Nesse período, é em 2 minutos, tem 1 metro. O comboio, 5 em 5 minutos. O barco, 10 em 10 minutos. Está a ver? Porque há pessoas que vivem assim, tipo no Mussul, no outro lado do rio. Tem barcos que levam do outro lado, de Lisboa para o outro lado. Há pessoas que vivem em Setúbal. Setúbal é uma outra cidade. E vêm normalmente de barco ou de comboio. Tá vendo? Então o transporte público não é problema para ninguém. Você pode viver distante, mas vai chegar no centro da cidade sem problema nenhum. Muito obrigado pelas informações que agregaram muito valor aos amantes e simpatizantes deste canal. Obrigado. Eu é que agradeço e estou disponível para dar qualquer contributo ao teu canal. Eu conheci praticamente a tua pessoa em Portugal. É aquilo que eu tinha dito, né? Realmente são 3 canais que o povo da diáspora veja. Eu, Vlogs do Primata, Fly Squad e o Henrique Stress. Esses 3 canais, quem vive na diáspora, não conhece esses 3 canais, então não vive na diáspora, vive mesmo cá em Angola, né? Esses são os canais que o povo que está fora, se não apreciar esses 3 canais, então ele não vive lá. Ele está de passagem, foi passar férias, não vive lá. Foi só passar férias e voltou novamente para cá. Eu agradeço pelo tempo que foi me dado. Muito obrigado e vou estar disponível para qualquer situação. Naquilo que for, em questão de ajuda, para aqueles que querem ir, para aqueles que estão lá, eu estarei à inteira disposição.